As apresentações do debate. Eu queria primeiro pedir para todo mundo chegar um pouco mais para frente aqui, mais centralizado, para ficar melhor, para todo mundo se ver, se ouvir. Deixa isso aqui, tô gravando aqui. Ah, é. E quem for falar também fica mais centralizado, porque o Amanda tá filmando. E além disso, tem um recado de que sábado agora, às 14 horas, evento lá na aldeia Maracanã. Todo mundo lá, por favor. Então, vamos começar. Os membros da Chapadores. Não, isso é tranquilo. Ah, não, eu vou ficar mais atrás. Eu vou embora. Cuidado aqui. Ai, Vitória, para, não tá pra mim. É porque eu não enxergo. Pô, desculpa ser chato. Vocês podem ficar um pouquinho longe, porque senão vai ficar captando vocês falando. É porque senão vai ficar captando aqui. Boa tarde, nós somos a Comissão Eleitoral, eu sou a Carla, ele é o Diego, ele é o Celso. Nós vamos começar o debate. À nossa direita temos a chapa 1, chapa reação, e à esquerda a chapa 2, casa com a gente. Cada chapa vai ter 3 minutos para apresentação, começando pela chapa 1. Fala galera, boa tarde, meu nome é João Itajaí, represento a chapa número 1, esse é o Jean Pinheiro, Frederico Pontes. Eu queria começar falando sobre a forma com que está sendo realizada a eleição. Dia 16 de janeiro foi colocado em pauta no CASA, na reunião de sexta-feira, a convocação da Comissão Eleitoral, dia 16. O que, na nossa opinião, impossibilitou que a gente se organizasse para fazer uma campanha que o IE merece. Acontece que, como o IE tem essa tradição de não ter a eleição ser unipartidária, você só ter um lado e não ter a concorrência, é uma coisa que já era meio de praxe, assim, e a gente não pôde se organizar da forma que a gente gostaria. Bom, o que a principal tecla que a gente gosta de bater, a galera da Chapa Reação, é que o principal problema, assim, a gestão atual do caso, ela tem um mérito muito grande, que é a parte que a gente admira a guerra das escolas, a gente sabe que tem o seu valor e tal, mas o que a gente acha é que isso compreende uma parte muito pequena do que realmente é e que deveria ser o Instituto de Economia. E o problema, na nossa opinião, é pela estrutura com que é feita a votação. A gente, antes de tudo, é importante dizer que a gente não quer fechar o caso, isso é um absurdo. O que a gente quer é tornar ele mais democrático e mais aberto do que ele é hoje. É curioso dizer assim, porque vocês falam, a reunião é sexta-feira, você pode chegar lá e votar. Só que dessa forma, você não consegue representar a parcela dos estudantes de economia que não tem como ir na reunião, que não tem essa disponibilidade de se engajar, mas que dessa forma é necessária, entendeu? Você conseguir chegar lá e botar sua ideia e você ser visto de uma forma com a ênfase que deve ser feito, entendeu? Então, o que a gente propõe é que o caso não seja, as reuniões não sejam feitas sexta-feira, num horário totalmente que não é acessível e viável para todo mundo. A gente quer trazer todo mundo e não o quórum atual, que são 20, 30 pessoas debatendo o futuro do IE, seja feito lá sexta-feira de uma forma que não é justa, assim. Você pode ter um Facebook, você pode criar um site do IE, você pode fazer N formas para que mais pessoas possam participar e tomar as decisões que são que deveriam ser para todo mundo, entendeu? E isso a gente acredita que precisa de uma estrutura maior, uma estrutura que junte o CASA, a parte acadêmica, a comissão de trote deveria ser incorporada ao CASA e a atlética do Instituto de Economia, que pela forma com que eram feitas essas reuniões, a gente chegava e tentava botar em pauta, fazer um GT para criar.
Chapa 2. Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa, eu sou da Chapa 2, casa com a gente. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, muito importante. Bem, a nossa chapa foi a que realizou a última gestão e a gente defende um CA que seja aberto, não hierárquico, que todos os alunos possam participar. Não só com o voto, não só falando, mas que possam participar efetivamente, que possam botar em prática aquilo que eles pensam. A gente teve uma série de realizações na nossa última gestão, como a colocação dos ar-condicionados em sala, que a gente só conseguiu com bastante pressão na direção, a gente realizou documento, a gente realmente pressionou bastante e hoje em dia a gente tem os ar-condicionados. A gente realizou o Guerra nas Escolas, que é um evento acadêmico em que a gente bota diversas correntes da economia para discutir, para debater, e que é muito importante para os calouros que acabaram de chegar, que ainda não tiveram contato com a teoria econômica. A gente realiza o cineclube com participação de professores. A gente faz eventos culturais e de integração, como foi o Sararte, como é a Juquinhada, que os alunos podem se integrar não só dentro do curso, mas também com os outros cursos da Praia Vermelha. A gente conseguiu a aprovação do bandejão, que foi fantástico. A gente não tinha isso há mais de 15 anos na Praia Vermelha, e a gente só conseguiu também com bastante luta, bastante força, que a gente fez vários atos. A gente fez o panelaço, a gente fez o ato show, a gente teve que ir no conselho universitário para botar mais pressão. Ele foi aprovado, hoje em dia ele está em planejamento. A gente fez o guia das bibliotecas daqui da Praia Vermelha, que vai ser muito útil para os estudantes, com todas as bibliotecas disponíveis. Então, e além disso, para falar um pouco das propostas, né, obviamente dá uma sequência nos projetos que a gente já tinha na gestão anterior, mas nós também desenvolvemos projetos novos, como alguns para aproximar as pesquisas dos alunos, tendo conversas com professores, apresentando seus trabalhos de pesquisa, a criação de um mural para divulgar ainda mais as informações do que está sendo feito pelo CA, uma caixa de sugestões para que aumente essa relação também dos alunos como um todo com o CA, e dentre outras, melhorar também essa situação da chopada que muita gente tem reclamado, que atualmente, tradicionalmente, não é da responsabilidade do CA e que acaba gerando problemas, né, tendo problemas porque é organizada pela comissão de troca e chopada, que é dos primeiros períodos, pessoas geralmente inexperientes e que acabam não tendo a desenvoltura necessária para desenvolver a festa. Então, uma das nossas propostas é tentar incorporar essas comissões, né, de chopada e troca e tal, para garantir que em todos os períodos a gente possa realizar a chopada, que eu considero como um dos eventos mais importantes do curso e do interesse maior de todos os alunos, e que seja planejada desde o início de cada período, sendo a melhor possível. Obrigado. Então, agora a gente vai começar a realizar as perguntas entre as chapas. Depois vai ter um bloco que o público vai poder perguntar para as chapas. Se vocês quiserem fazer umas perguntas, é só vocês virem aqui na mesa, darem o nome e depois a gente vai fazer as perguntas, vai fazer um sorteio nas perguntas. O tempo vai ser o seguinte, vão ser 45 segundos para realizar a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Então a gente vai começar com a chapa 1, fazendo a pergunta para a chapa 2. Bom, a nossa primeira pergunta para a chapa 2 é a seguinte. Atualmente, as reuniões do CASA, na sexta-feira, têm um quórum que gira em torno de 20 alunos. 20 alunos votando e tomando as decisões do instituto inteiro. Nós gostaríamos de saber se vocês acham que essa representatividade e esse modelo de casa é realmente um casa democrático, um casa que representa o interesse de todos os alunos do IE, já que são só 20 pessoas, sempre as mesmas, que vão à reunião e que votam. Rapidinho, um momento, só questão de ordem, vamos esperar para escrever depois, senão não dá nem para ver as pessoas direito, todo mundo subindo ali, pode ser? Vai começar a subir na comissão, passar pegando o nome. Cara, um representante de cada chapa passa? Alguém da comissão passa. O Celso vai ficar ali à esquerda, perto daquela escada, recebendo as perguntas.
Sim, os nomes para fazer as perguntas posteriormente. Posso começar? Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Renato, sou do 8º período do Instituto. Em primeiro lugar, o que a gente queria falar é que a forma como as reuniões se realizam não é importante e definitiva só pela questão do voto. O que a gente acha é que aquilo ali é um espaço coletivo onde as pessoas discutem e que a posição que a gente chega no final é mais importante e é mais relevante do que a soma das individualidades das pessoas. Por isso, a gente acha que a reunião é extremamente importante e que ela deve continuar acontecendo sim, e que os espaços de deliberação do centro acadêmico devem se dar de forma presencial, o que não significa que a gente não possa fazer reuniões em outros horários, o que não significa que a gente possa estabelecer absolutamente qualquer outro canal de diálogo com todos os institutos, com todos os alunos do Instituto de Economia. Mas a gente quer que essa participação seja ativa. Se existe uma suposta e tão proclamada maioria silenciosa, como muitas pessoas gostam de falar, o que a gente quer é que essa maioria fale. A gente não tem pretensão nenhuma de representar pessoas que estão caladas. A gente quer que essas pessoas comecem a falar e basta ir na reunião do CASA para essas pessoas saberem que elas podem falar e que não haverá nenhum tipo de censura, nem nenhum tipo de limitação às mais variadas opiniões, que aliás é o que tem acontecido em todas as últimas reuniões com todas as propostas, inclusive com a questão do ar-condicionado, inclusive com a questão do professor de matemática, Jacques, que seria bom se estivesse ouvindo, sabe que um número enorme de pessoas tem problemas. Todas essas pessoas vão na reunião, levam os problemas e a gente consegue, através de uma solução coletiva, chegar a resultados que são bons para a maioria do curso. O que eu repito, não significa que a gente não esteja disposto a criar os mais variados canais de diálogo com a maioria do curso, mas para a gente nada substitui o espaço presencial das discussões, onde são formadas sínteses coletivas importantes para todo mundo do curso. Bom, eu sou membro da Atlética e eu estou aqui para dizer que o que você falou exatamente não aconteceu e um exemplo real disso é a Atlética. Eu e outras pessoas do 2º, 3º período fomos numa reunião do CASA, a gente colocou em pauta a questão da Atlética, pediu ajuda do CASA para a organização de uma Atlética e não foi o que aconteceu. A gente teve que se organizar por conta própria, a gente foi depois, enfim, numa outra reunião em outro lugar, a gente criou a Atlética. E a Atlética tem menos de 6 meses de existência, a gente já teve um campeonato de futebol, inclusive um dos times do UFRJ foi campeão, tiveram 2 campeonatos de truco, enfim. Só para concluir, o que a gente propõe quanto a isso? A gente propõe um CASA aberto, mais aberto, um site do CASA para as pessoas votarem, um site para as pessoas se pronunciarem, porque as pessoas não vão porque não se sentem representadas muitas das vezes, não se sentem à vontade na reunião. Então a gente propõe que todos, desde o calouro ao formando, possa dar sua opinião e possa falar. Então, eu acho que assim, essa fala foi meio curiosa, né? Porque conta em algumas pautas do CASA essa questão da Atlética, da criação da Atlética, consta o pedido de vocês, né, para a gente se inteirar e tudo mais. E não só está na pauta e nas atas dessas reuniões que houve uma discussão e tudo mais, que a gente aprovou a ideia de vocês, né? Mas como um projeto de vocês é excelente que alunos se movimentem para fazer projetos que hoje em dia têm uma certa carência, e está na ata do centro acadêmico o apoio que nós mantivemos. Eu acredito que eu não vi em momento algum a falta de diálogo, né, do centro acadêmico. Nós sempre apoiamos a criação e a Atlética depois de criada. Para além disso, sobre uma questão que foi dita ali pelo nosso colega Jean, sobre a organização do CA, é engraçado um pouco essa questão de vocês proporem um CA totalmente aberto e representativo, quando na questão da Atlética ele foi criado por um grupo fechado e ele foi criado uma gestão. Então agora a chapa 2 vai perguntar para a chapa 1. 45 segundos.
A gente sabe que tem muitas coisas acontecendo na universidade e muitas coisas que influenciam a vida dos alunos da Praia Vermelha e do Instituto de Economia em particular. Então o que a gente quer saber é qual é a posição da chapa de vocês a respeito do plano diretor que está sendo implementado pela reitoria e quais são as consequências que ela pode trazer para o Instituto de Economia e para os alunos da Praia Vermelha como um todo. E qual é a perspectiva e a opinião de vocês sobre o plano de futuro sobre o espaço da Praia Vermelha que a reitoria tem para ele e, portanto, para um espaço que atualmente é usado por todos nós que estamos aqui estudando no Instituto. Só para terminar de responder o Farina ali. Farina, nós montamos a Atlética, nós fomos à reunião, eu e o Luca, que está aqui presente, éramos um grupo de trabalho da Atlética, do CASA, só que não tivemos apoio nenhum do CASA. Fora isso, ou seja, o que vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês precisam de algum apoio financeiro? Vocês precisam de quê? A gente partiu do zero, a gente montou a Atlética pela gente. Então, vamos com calma. Sobre o plano diretor, uma das questões, um dos problemas nossos por aqui é a falta de espaço, a gente sabe disso. O campus da Praia Vermelha está entupido de gente, isso é verdade. Fora isso, entupiu mais ainda com a questão do Reúne, e aí não vamos entrar nessa discussão toda. Só que, o que acontece? Alguma hora alguém vai ter que sair da Praia Vermelha. Que não seja a gente. Mas esse campus não suporta essa quantidade de gente. Mais do que isso, o que nós propomos? Nós propomos uma conversa, não só com a reitoria, mas com o Instituto, para tentar mostrar que a vontade dos alunos é que o plano diretor seja discutido entre todos nós, que todos nós possamos ir lá, discutir, dar a nossa opinião, até porque eu acredito que muitos daqui não saibam da discussão do plano diretor, foram pegos de surpresa, e mais uma prova de que os alunos não estão inteirados do que está acontecendo no campus. Então, isso que a gente propõe. A gente propõe uma conversa que essa discussão seja levada aos estudantes. O que vocês acham do plano diretor? Não só o que a gente acha, o que vocês acham. E o que vocês acham? Desculpa, Jean, mas assim, em relação à Atlética, eu acho que o apoio é um apoio à ideia e ao movimento de vocês e não necessariamente um apoio físico, assim, de criar. Eu não sabia que você queria que eu e nós do CA, da chapa, criássemos a Atlética para você. Mas... Agora... Respondendo à questão propriamente dita, a gente tem uma opinião e uma postura bastante definida. A gente quer permanecer na Praia Vermelha incondicionalmente. A gente não aceita nenhum tipo de projeto que envolva tirar o Instituto de Economia da Praia Vermelha. A gente sabe que tem vários problemas em relação à biblioteca, em relação ao espaço, mas a gente também sabe que tem muito espaço na Praia Vermelha e que a gente pode usar esse espaço em benefício dos alunos e não em benefício de um suposto centro de convenções que ninguém sabe muito bem o que é. Então, a depender da nossa chapa, nós continuaremos, nós lutaremos pela permanência na Praia Vermelha. Quanto a isso, não tenha dúvida. Eu falei, alguém vai ter que sair daqui um dia, que não sejamos nós. Alguém saindo daqui um dia abre espaço. Aliás, por falar em espaço, nós não temos laboratórios aqui, são raros os laboratórios de graduação aqui. Poderia-se fazer um laboratório de otimização, que vários professores trabalham com isso, eu até estou trabalhando com isso agora, e não tem. O espaço, por exemplo, do campinho, o espaço das piscinas, que é o espaço da educação física, isso poderia ser levado a uma conversa junto com eles. Eu até cheguei a falar uma vez com o Leonardo sobre o espaço do campinho, para a prática de esportes, seja para qualquer outra questão. Mais do que isso, precisamos de espaço aqui sim, precisamos de bibliotecas melhores, mas para isso acontecer, alguém tem que sair daqui. E nós vamos defender a nossa permanência aqui. A gente vai ficar, alguém vai ter que sair, mas a gente vai ficar. Chapa 1 pergunta para a chapa 2. Espaço habitado. Não, é o seguinte então, fazer a pergunta para a chapa 2.
A gente distribuiu aí, não sei se já está na mão de todo mundo, o balanço dos pagamentos do Centro Acadêmico Stuart Haig. E assim, é meio ridículo assim, você ver aqui que isso foi feito de uma forma totalmente estapafúrdia. Você tem aqui o registro de uma juquinhada no ano, e essa juquinhada tem a saída de R$600 e não tem nenhuma entrada. Você tem aqui R$2.100 gastos em camisa. Só que essa camisa foi vendida na Xerox e não tem nenhuma entrada aqui. Não tem nenhuma entrada. Eu queria saber a questão da transparência, como é que vocês pretendem dar continuidade, se esse é o tipo de balanço de pagamento. Eu vou deixar a Luísa responder a pergunta, que essa era a parte sobre o balanço que ela ia falar. Mas eu só queria esclarecer uma coisa, já que aqui tem muitos futuros economistas, isso não é um balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos é uma coisa que existe entre países. Continuando o debate, eu espero que vocês sejam bons economistas. Luísa. Gente, nosso balanço financeiro é sim feito com transparência. O dinheiro que sai para a Juquinhada vai para um fundo com os outros reais. E esse dinheiro, a Juquinhada frequentemente dá lucro. O ano passado, infelizmente, foi um ano que a gente teve certas dificuldades, principalmente com a greve, o que também atrapalhou a venda das camisas. A gente teve 3 meses de greve, que realmente atrapalhou bastante. As camisas ainda estão na Xerox, ainda estão à venda, espero que todos comprem. Tem dinheiro que foi arrecadado que ainda está na Xerox, que a gente não foi buscar, porque a gente precisa buscar cada camisa que foi vendida, buscando dinheiro aos poucos. A gente espera juntar uma quantidade maior. A Juquinhada, repetindo, está no fundo, e o fundo serve para a realização de outras Juquinhadas. Bom, para começar, eu queria saber se vocês andaram doando camisa quando eu recebi a minha. De graça? Pois é, eu tenho que comprar, mas cadê a entrada das camisas? Esse é o balanço final da gestão. Vamos lá, saída de camisa aqui. R$2.055. Entrada. Cadê? Não tem, não vendeu nenhuma camisa. Cadê o dinheiro? Tá no fundo? Tá no fundo? Ah, bom, tá no fundo. E hoje teve uma discussão no corredor, nem preciso falar, estava um membro da chapa oposta presente, e as pessoas responsáveis pela venda da camisa falaram que venderam a camisa e deram o dinheiro. E onde está o dinheiro? Não apareceu. Então, quer dizer, é essa a transparência de vocês? É essa a transparência que a Chapa 2 propõe? Eu acho que vocês não fazem a menor ideia do que vocês estão falando, porque inclusive tem uma camiseta pendurada ali na Xerox, e se não está aí, Jean, e o que nós acabamos de falar é que as camisetas estão na Xerox. Elas existem, elas não são dinheiro hoje elas são camisetas. Não venderam porque ficaram prontas logo antes da greve, e portanto não foram vendidas. O dinheiro que não está dentro desse balanço é porque não é um dinheiro moeda, é um dinheiro em valores. As camisas que foram vendidas estão com dinheiro na Xerox, só falta ir buscar, eu deixei isso claro. Só falta buscar. Como eu falei, a gente não vai buscar cada camisa que for vendida, a gente não vai lá buscar R$20. A gente espera juntar uma quantidade grande para buscar tudo de uma vez. O dinheiro está ali. E também aproveitando por todos esses questionamentos que a gente sempre divulgou o balanço financeiro e divulgou nós divulgamos também os documentos todos que foram... Antes da Chapa 2 fazer a pergunta para a Chapa 1, a gente fez um sorteio com as pessoas que deixaram o nome ali, né? Então, a Júlia Bustamante vai fazer uma pergunta para a Chapa 1 e o Diego Duarte vai fazer uma pergunta para a Chapa 2. Depois dessa pergunta, da Chapa 2 para a Chapa 1. Vamos lá, 45 segundos, gente. Como é que vocês pretendem continuar, se é que pretendem, as iniciativas feitas e que beneficiam os alunos em geral, principalmente nos primeiros períodos, como Guerra nas Escolas, o Cineclube, a Juquinhada, enfim, os projetos da gestão passada e que vocês inclusive sequer citam ou citam muito brevemente no vídeo de proposta que vocês fizeram e que circula na internet, por exemplo? Vamos continuar com todos, vamos continuar com a Juquinhada, aliás, dando um choque de gestão na Juquinhada, porque é marcada às 6 horas,
A Juquinha é marcada para as 6 da tarde, você chega às 7, não tem cerveja gelada, não tem nada pronto, não tem música tocando, não tem nada. Quanto à guerra nas escolas, vamos continuar. Achamos que é uma boa iniciativa, principalmente para os calouros, para a gente não, a gente vai lá só para se divertir e para ensinar os calouros. E mais do que isso, o Sararte também, nós vamos continuar apoiando. A parte, como a gente falou na introdução, a parte social da atual gestão é boa, eles fazem bem. Só que tem que ter alguns ajustes, eles fazem bem, a gente tem que reconhecer isso. Quanto a isso, vamos continuar todos, não vamos parar com nenhum desses projetos. Mais um minuto? É o seguinte, mas é importante ressaltar que, assim, tirando esses eventos sociais e acadêmicos, vocês, a gestão atual não propõe nenhum outro tipo de interação. Vocês não... Engraçado falar isso, mas vocês não tiveram participação na Chopada. A Chopada Cartel, vocês estabeleceram que não queriam patrocínio. A Chopada Cartel foi feita com um patrocínio, chegaram pra gente e ofereceram essa proposta. E continua assim, a gente chega no primeiro período, o dinheiro do trote que é arrecadado, não sabe como é que faz, não tem Chopada no último período. Você teve Chopada, Fred? Não teve Chopada. Por quê? Porque a comissão de trote ela é organizada pelo segundo período e não pelo CASA. O CASA deveria se responsabilizar por essa. Sim, exatamente. E por que não é atualmente? Por que não faz assim? Porque a comissão nunca deixa. É porque tá dando certo, a Chopada é muito boa, a gente é maravilhoso, a Chopada, que esse modelo de segundo período, organizando a Chopada no primeiro, é maravilhoso, a gente avança a Chopada. A gente também acha que é ruim. Nós concordamos plenamente. Assim, de verdade, não poderíamos falar melhor. A Chopada tem ficado na mão da comissão de trote de Chopada, que são da chapa de vocês. E vocês não fizeram. Assim, tá, uma pessoa da nossa chapa que saiu antes. Quantas pessoas são da chapa de vocês? Isso aí, a Letícia sobrou sozinha. Se eu não me engano, a Carol era, se eu não me engano, o tesoureiro João Machado era. O balanço da comissão nunca foi lançado. Há quanto? Não foi. Cadê o balanço da comissão? Não foi lançado. Assim, ninguém sabe quanto vocês têm em caixa, ninguém sabe nada disso. A gente quer incorporar as comissões ao CASA. Não tem dado certo. O CASA está pegando de última hora as chopadas para fazer. A Chopada de 2011.2, a gente pegou um mês para fazer e fez dar certo. Foi boa a Chopada. A gente teve cerveja, teve bebida, foi legal. Eu não vi ninguém falar mal dessa Chopada. A gente concorda com vocês não têm nenhuma condição de fazer Chopada. Para começar, falar de balanço financeiro é muito fácil, né? Vocês mandam uma porcaria dessa aqui de última hora, mal feito, e vem falar que a nossa chapa, que a gente da comissão, não sabe fazer balanço financeiro. Outra questão. Bom, olha só, que eu saiba, a chapa de vocês já está aqui há muito tempo. E quando eu entrei no Instituto de Economia, eu cheguei para os veteranos e perguntei, olha só, quais são os eventos aqui que são legais, são maneiros e tal. Ah, não, a primeira juquinhada é maneiro, depois não tem nada que preste, a Chopada nem vale a pena você ir porque é meio fraca. Então essa é a nossa realidade. Você vai num direito da UERJ, não é assim. As pessoas do primeiro ou oitavo período vão na Chopada. Enfim, a questão não é essa, a questão é que a gente tem que ter uma Chopada melhor, que todo mundo se interesse e vá para a Chopada. Não é o que acontece aqui. Então agora a gente vai passar para as perguntas do público. A Júlia Bustamante, cadê ela? Fazer a pergunta para a chapa 1. É o seguinte, o ICA, enfim, além de ser essa entidade que representa os alunos e tal, ele também possui um espaço físico aqui, né, que é um espaço ali no mezanino. Ele é um espaço muito importante também, assim, serve como convivência, serve pra galera almoçar, a galera que traz quentinha, ele tem um micro-ondas e tal. E aí eu acho que, assim, é muito importante a gente manter esse espaço que é nosso, a gente ter ele, conservar e tal. E eu queria dizer uma coisa, assim, eu queria saber, porque a galera da chapa de vocês, muitas delas, não tem tido um cuidado muito grande, chegando inclusive até que a diretora de graduação subir lá pra ter que chamar a advertência de vocês. E assim, inclusive o barulho que vocês fazem, inclusive atrapalha os trabalhadores de lá e tal. Eu quero saber, assim, aquele é um espaço de todo mundo, é um espaço que a gente tem que usar. Eu quero saber se vocês vão ter o mesmo cuidado, sendo gestão, que vocês têm não sendo.
parecendo parecer colégio de direção de ter que reclamar de vocês. E dar divertido. Para começar, tem um membro da chapa de vocês que vive com a gente lá, não é, Sabrina Farinha? Então tá, obrigado. Quanto mais, nós também achamos que o CA é um espaço eficaz. A gente está aqui há 1 ano usando isso. O espaço, a gente não suja o espaço. A gente chega lá, tem casca de banana, a gente fez lá, o André da Xerox botou uma caixinha lá, a gente teve que ficar doando moedinha, troco da Xerox, para contratar alguém para limpar, porque a atual gestão não contrata ninguém para limpar lá. Contrata. A caixinha do André da Xerox. O André abriu a caixinha e limpou. Quanto a isso, o espaço, a gente acha que o espaço é pequeno. Tem que fazer uma reavaliação daquele espaço superior, ver o que dá para fazer para tentar melhor alocar as coisas que estão ali, ou ver se dá para aumentar aquele espaço superior. Porque o espaço... Eu não sei, você falou que não. A gente vai ver enquanto gestão. Eu não sei. Mais do que isso. O barulho ocorre realmente em algumas pessoas, e o Farina geralmente está presente. E a gente tem proposta de reavaliar aquele espaço do CA, ver se dá para aumentar, se não der para aumentar, melhor alocar as coisas que estão ali. Tem uma limpeza regular, toda sexta-feira ou toda quinta-feira a gente fechar o CA, deixar alguém limpando, pagar pela limpeza do CA, o CA pagar pela limpeza do CA, não os alunos pagarem, até porque a atual gestão deixou o CA, Deus dará, deixou na mão dos alunos. O ventilador, que não funcionava direito e hoje nem está lá, tiraram o ventilador para colocar o ar-condicionado, não colocaram o ar-condicionado, não tem ventilador. É uma sauna aquilo. Então, cuidar mal do CA não é a gente que cuida não. São vocês que cuidam muito mal do CA. Um minuto. Então, vou fazer um meia-culpa aqui. Eu realmente já subi no CA para jogar carta e tudo mais. Mas assim, eu lembro que um dia específico que eu fui advertido pelo André e ele falou: caramba, você do CA e tal, aí em cima jogando carta. E assim, depois desse dia eu passei a evitar frequentar o espaço com a finalidade de jogar carta. Cheguei muitas vezes a subir lá para pedir pra galera fazer silêncio, colaborar e coisa e tal. E assim, além de vocês terem continuado a fazer bagunça, digamos assim, lá, depois disso vocês ainda tomaram a advertência da diretora de graduação, depois disso vocês ainda foram ao CA de ADM quando a situação ficou extrema, a ponto de ter que ir gente do centro acadêmico de ADM na reunião do CASA para reclamar que os alunos de economia estavam frequentando o CA de ADM e denegrindo lá o local. Então é isso que eu tenho a dizer. Um minuto. Farina, se a gente for para o CA de ADM com você junto, não é porque tem espaço, é porque falta espaço. E espaço, como a gente já disse na pergunta anterior, é um dos problemas sérios. Até porque qual é o espaço de lazer que vocês têm aqui no campus? Nenhum. Não tem um espaço de lazer. O campinho está lá abandonado, que não é nossa gestão. Ninguém se preocupa em conversar com quem gera o campinho para poder reorganizar aquilo, se ajudar, para fazer uma revitalização daquele espaço, para as pessoas poderem ir lá descansar, dormir, jogar futebol, fazer o que? Tem uma pelada dos calouros aí, que eles... Na piscina, a gestão da piscina. O Rafael dos Santos, do Cavaquinho, ele falou que quando ele entrou aqui há 10 anos atrás, tinha aula de natação aqui, você podia se inscrever em natação. E hoje o que? A piscina está dando quase dengue, não está dando dengue porque alguém deve cuidar para não dar dengue. Mas está tudo abandonado, cara. Está tudo abandonado e o CEA não faz rigorosamente nada para ter um espaço de lazer para os alunos. Diego Duarte para Chapa 2. 45 segundos. Então, galera, boa tarde. Meu nome é Diego, eu sou aluno do 3º período aqui do Instituto. Eu direcionei minha pergunta para vocês porque tinha que direcionar para alguém, mas eu gostaria que todos pudessem responder. Tem aqui na proposta de vocês, que eu acho que é uma proposta em comum com a da outra chapa, várias propostas parecem ser incomuns, mas assim, a gente tem uma cultura eleitoreira aqui de tudo ficar em proposta, né? Assim, eu queria saber efetivamente o que vocês vão fazer ou já estão fazendo, eu espero,
para cumprir a proposta número 3 aqui, lutar pela flexibilização dos termos de autorização de estágio, facilitando o acesso dos estudantes ao estágio, assim, porque eu sou um estudante que provavelmente sou mais velho que a maioria e já sofri com isso esse período recentemente, e é bem ruim, assim, fui inclusive bem maltratado por quem é responsável por isso. 2 minutos. Um número grande de alunos, principalmente aqueles que fazem cálculo no período noturno, já haviam vindo falar com a gente, né, sobre o problema que isso está gerando para muitos dos estagiários, principalmente dos períodos avançados. E a partir desse momento, a gente começou a refletir e pensar sobre isso e saber como a gente pode mudar. Quer dizer, ao contrário do que a chapa de vocês colocou no vídeo, não é tendo uma conversa e sentando com o Fred. Não é assim que as coisas funcionam no Instituto de Economia. O Instituto de Economia tem espaços coletivos, espaços de deliberação, onde todos os alunos estão presentes, onde, aliás, nesse momento, se fazem presentes muitas pessoas da nossa chapa. Questões como essa são discutidas no Conselho de Graduação, são discutidas no Conselho Deliberativo, lugares onde nós temos atuação nesse momento. E o que a gente vai fazer, e a gente já está conversando com a coordenadora de graduação, é levar essa questão ao Conselho de Graduação, ao coordenador de estágio, e discuti-la igualmente no Conselho Deliberativo, que é onde são tomadas as decisões finais do IE, sendo inclusive os representantes do Conselho Deliberativo eu e a Júlia, pessoas que nesse momento são candidatas pela nossa chapa. Então a gente acha que esse é um problema razoavelmente fácil de ser resolvido, o diálogo pode ser estabelecido, a gente ainda não tem fechado muito bem como tem que ser esses critérios, mas isso é um ponto particular que a gente pode perfeitamente discutir, principalmente com as pessoas que já tiveram problemas, para conseguir chegar numa solução que seja melhor. O objetivo não pode ser dificultar e atrapalhar a vida das pessoas que estejam procurando o estágio. A única coisa é que igualmente o estágio não dificulte, não atrapalhe a vida acadêmica das pessoas na UFRJ. É isso. Ele responder o Felipe Camargo foi sorteado também para fazer uma pergunta para a chapa 1 e a Ana Carolina fazer uma pergunta para a chapa 2 depois, ok? 1 minuto. Para começar, eu não sei quando começou o mandato de vocês, porque eu tô aqui há 1 ano e meio e sempre foram vocês o centro acadêmico. E até então não havia surgido nada quanto a isso. Nunca ouvi nenhum de vocês falando. Quem falou inicialmente nessa flexibilização foi a nossa chapa. Nossa chapa tem uma proposta da flexibilização. O João falou no vídeo que uma conversa com o Fred. A conversa é informal, essa conversa com o Fred. É sentar, conversar com o Fred, conversar com a Silvia, que até uma amiga nossa, que é filha dela, estuda aqui. Então, conversar com todos eles conversar e ver a possibilidade de implantar essa flexibilização dos estágios. Até porque muitas pessoas vêm de fora, agora com a questão do Enem, muitas pessoas vêm de fora, se manter no Rio de Janeiro é caro, as pessoas às vezes precisam estagiar, conseguem arrumar um estágio, passar pelo estágio, e às vezes não podem estagiar para ter essa renda a mais. Além de aprender, vai ter essa renda a mais para se manter aqui no Rio. Então é muito importante nossa chapa ter a mesma. Só para mostrar como é que a desinformação é muito grande, nesse período, no começo desse período, na verdade, a gente já conseguiu a flexibilização do termo de estágio para alunos do período noturno, depois de dialogar com a Silvia. Quer dizer, antes da chapa de vocês existirem. Me parece que há em relação à chapa de vocês uma síndrome de Lula. Nunca existiu nada no Instituto de Economia antes de vocês resolverem formar a chapa. O membro de vocês comentam que pela primeira vez na história o curso de Economia vai ter vida. O curso de Economia até o momento não era nada. Vocês estão vindo para resolver todos os nossos problemas, né? O que a gente quer dizer é o seguinte, a gente tem problemas, a nossa gestão está disposta a fazer autocríticas, mas ninguém aqui acha que é o começo da história do Instituto de Economia. A gente quer sim, junto com todos os alunos, construir alternativas melhores e que representem a maioria dos alunos. Felipe Camargo. Boa tarde, gente. Então, eu sou da atual gestão do CASA também. E eu acho que assim, uma das funções do CASA é ter uma atuação política, né? Enquanto a representação que é, né? Tipo, de representação de estudante. E assim,
A gente teve algumas vitórias importantes no último período por participar de alguns eventos, assim, tipo, um deles que já foi falado aqui do Bandejão, né, que a gente conseguiu uma aprovação que está com já um calendário, né, de construção do Bandejão, que é muito importante, porque é uma discussão que a gente tem muito no caso de acessibilidade e tudo mais. Além de discussão que ainda está, que é uma batalha que está em curso, que é essa questão do plano diretor, que a gente vem discutindo muito seriamente, já está afetando a gente. A gente tem alunos do curso noturno que estão tendo aula em container. Acabou. E só para finalizar, eu quero assim, então saber só qual é a opinião de vocês dessa função do CA, assim, tipo, qual é a sua opinião? Obrigado. Por favor, o pessoal que for fazer pergunta, respeitar o tempo, não ficar se alongando muito. 2 minutos para a resposta. Bom, nós concordamos que a conquista do Bandejão foi uma conquista importante, tem um cronograma, tem um calendário, só que uma crítica que a gente faz até à gestão de vocês é que vocês divulguem esse cronograma, porque sinceramente a gente não tem acesso a isso. A gente não sabe se está em dia, se está atrasado, já ouvi dizer que está atrasado, já ouvi dizer que tem dia, enfim. Mas foi uma conquista importante. A questão... Qual foi a questão que você falou? Do plano diretor também, achamos importante, foi a pergunta do Renato, a gente ficar na Praia Vermelha. A atuação política do CASA é fundamental, só que a atuação política em qual campo? A atuação política em um campo que interesse aos estudantes. Uma atuação política em que faça alguma coisa em prol dos estudantes. Nosso centro acadêmico vai ter atuações políticas em prol de vocês, alunos. Não vai ter atuações políticas em prol de um determinado partido, de um determinado grupo. Até porque na nossa chapa não tem ninguém filiado a partido algum, ao contrário da outra chapa que é todo mundo filiado, ou grande parte filiada a partido aí por fora. Então, nossa atuação política vai ser estritamente no âmbito acadêmico. Nós não teremos participação política no âmbito partidário, como hoje se tem. Nós não teremos. O centro é um centro essencialmente acadêmico. Então, nós achamos importante, sim, essa atuação política. Vamos continuar defendendo os interesses dos estudantes aqui no Instituto de Economia. Em primeiro lugar, que há um falso debate sobre o centro acadêmico olhar para questões internas, externas. Olha só, é simples. A gente acha que o curso e o Instituto de Economia tem muitos problemas. Esses problemas vão do teto cair, do problema da fechadura, da ausência até pouco tempo de ar-condicionado. E a gente vai denunciar todos esses problemas. Mas a gente em nenhum momento vai deixar de falar que isso está atrelado a um problema maior. A falta de verba da universidade, a questão do Plano Nacional de Educação e todas as demais coisas. Mas, em nenhum momento a gente vai esquecer a demanda e as particularidades do Instituto de Economia. Em relação a questões partidárias, quer dizer, não faz sentido nenhum. É verdade que a outra chapa tem pessoas filiadas a partidos, mas tem porque a gente entende que o mundo é maior do que o Instituto de Economia. O que em nenhum momento limita a nossa atuação no Instituto de Economia ou faz com que supostas demandas partidárias sejam colocadas acima das questões dos alunos do Instituto de Economia. Acho que ninguém acha que o bandejão é a delimitação de um partido ou qualquer coisa desse tipo. Acabou. Concordo que o mundo é maior do que o Instituto de Economia, mas a gente não pode deixar nossas convicções partidárias e ideológicas interferir no que o CA faz. Por exemplo, eu participei de uma reunião do CA há um tempo atrás, em que se discutia se o Itaú poderia vir dar uma palestra aqui ou não. Eu fiquei surpreso, porque a gente votou e a gente ganhou. A Bianca votou também a favor. Também, deixa eu terminar. A votação teve um empate e depois no desempate ganhou uma das coisas que nem sei se foi eu que deliberei ou se outra pessoa deliberou, mas o que eu vi de membros da atual gestão foi o seguinte: o Itaú não pode vir na palestra aqui porque ele é do mercado financeiro e o mercado financeiro causa um custo à sociedade muito grande. Então não pode, o Itaú não pode, né? O mercado financeiro vir aqui, ora bolas, né? Não pode. O partido pode vir aqui. Os membros do partido podem, o Itaú não pode. E aí votamos, ganhamos. Alguns membros do CA foram contra, mas grande parte dos membros. Ana Carolina para Chapa 2. 45 segundos. Oi. Então, minha pergunta é para as duas chapas, na verdade.
é porque eu ouvi, tipo, várias propostas boas dos dois lados. A única coisa que eu vi de diferente é que a chapa 1 representa um pessoal tal, a chapa 2 outro pessoal. Por que vocês não conseguem, para ter uma gestão boa da Atlética, das chopadas e continuar com a parte acadêmica do Cineclube, de tudo isso, se juntarem e fazer uma coisa decente, que era pra ser assim, porque 200 pessoas não conseguem se juntar, sabe? Gente, a gente concorda plenamente. Eu quero dizer que assim, a gente tentou manter um contato com a comissão de chopada. Eu pessoalmente falei com representantes da comissão diversas vezes, chamei para reunião, chamei para várias coisas, mas frequentemente eles não apareciam, sabe? Fala, vai aparecer, a gente vai fazer não sei o quê, e não faziam. Assim, a gente não tem como forçar a participação de quem não esteve interessado no CA. A gente tem as portas abertas, a gente quer que todo mundo participe, a gente quer ter diálogo com a Atlética, a gente quer sim ter eventos esportivos, acadêmicos, culturais, de integração. A gente quer ouvir todo mundo. A nossa chapa é plural. Pode ter gente de partido, mas a nossa chapa não é de partido. A nossa gestão não foi de partido. A gente tem gente que tem todas as opiniões do mundo. E a gente quer manter desse jeito. A gente quer que vocês venham até a gente. A gente quer apoiar vocês. É exatamente isso que a gente quer, ouvir todo mundo. A gente quer que as pessoas participem. Mas se as pessoas não participam, a gente não pode forçar ninguém. A gente não tem como puxar pela mãozinha e perguntar se vocês querem apoio financeiro, se vocês querem apoio não sei o quê. Vocês têm que vir até a gente. Mas enfim, eu acho que de uma forma geral, falando sobre a diferença entre uma chapa e outra, eu posso dizer assim, nossa chapa como chapa para centro acadêmico, a gente pensa na academia, na universidade, nas demandas dos alunos nesse sentido. E o nosso objetivo é justamente essa integração. A gente acha que não cabe ao centro acadêmico. O centro acadêmico, ele abrange alguns projetos sociais, muitos projetos acadêmicos, mas a gente acha que, apesar de nós termos a capacidade de fazer mais projetos, o que inclusive está incluso nas nossas propostas, nas questões sociais e eventos, a gente acredita que isso é mais uma função da Atlética. E tanto que nós apoiamos a criação da Atlética e a movimentação, e nós propomos um diálogo sempre maior e, enfim, que nós possamos tocar projetos juntos. Mas as propostas de mais de festas e mais de campeonatos e coisa e tal são propostas para a Atlética. Propostas mais acadêmicas e tudo mais são do centro acadêmico. Um minuto. Eu não sei se vocês sabem, mas agora, não lembro se foi em outubro ou novembro, não sei, enfim. Teve o primeiro JUX, que foram jogos de comunicação social. Inclusive a Elmo participou. E foi uma iniciativa do centro acadêmico, de todas as faculdades de comunicação social. Enfim, a ECO nunca tinha participou agora. E a questão de sexta-feira, eu vou voltar a bater nessa tecla. Eu acho que tem muita gente aqui que não se sente à vontade de ir na reunião de vocês, que não se sente à vontade, que vocês não dão uma liberdade assim, de chegar lá e falar o que pensa, e enfim. Eu sei que existe essa possibilidade de chegar lá, mas, por exemplo, eu cheguei e não gostei do resultado, entendeu? Então é isso que eu acho que está faltando. Com relação à Atlética, essa foi a minha opinião, entendeu? E eu acho que tem que ter uma integração maior com relação à Atlética, com relação à comissão de trote, para que a gente possa ter, sim, como teve um JUX, a gente possa ter, sei lá, um evento de economia. Esclarecimento aqui, gente. Microfone. Sabia que não dá pra fazer. Pode falar? Mas cara de comunicação. Mas isso não tem nada a ver, cara. Ele falou ali que não tem a ver, acadêmico. Ao final da réplica outra réplica, agora não lembro, dessa pergunta, a Carol vai fazer um esclarecimento que ela é do Centro Acadêmico de Comunicação, que foi citado pela resposta dele. Agora? Não quer esperar atrás? Petit, João Vitor, vem pra cá. Não, é só assim fazer uma correção. Na verdade, acho que existe um equívoco, porque nunca passou na reunião do Centro Acadêmico de Comunicação a questão do JUX. Quem organizou o JUX foi a Atlética, né? Que a gente não é contra a Atlética, a gente apoia. Agora, a gente não procura fazer o trabalho deles nem vice-versa.
Quem organizou os jogos são eles, assim como quem ocupa os colegiados somos nós. Então o centro acadêmico tem nada a ver com o Jux. Não. 1 minuto para trás. Continuando então sobre a resposta, quer dizer, ir na reunião do CASA e não gostar do resultado, sinceramente, pode ser que eu também não goste do resultado. Na questão do Itaú, não tem nenhuma questão que mostra melhor do que Itaú que o centro acadêmico é aberto. As duas posições não foram definidas, não empatou, não se discutiu depois, não se deliberou. Então pronto, você não estava lá, você não votou, você não defendeu a sua posição. Quem é que não deixou você defender a sua posição? Qual foi o resultado final? O que ganhou? Você deveria ter falado para as pessoas que o que ganhou foi que o centro acadêmico apoiaria que o centro acadêmico apoiaria a palestra do Itaú. E em relação à Atlética, é exatamente tudo que a gente sempre disse. A gente não tem problema nenhum em dialogar com vocês e em estabelecer contatos em relação às necessidades de vocês. Agora, para nós, o diálogo precisa se dar de uma forma tão aberta quanto é o centro acadêmico e não tão fechada quanto é a Atlética. Os alunos do Instituto de Economia não votaram para saber quem é o presidente da Atlética. Os alunos do Instituto de Economia não decidiram quem é o presidente da Atlética no que vem. Ao contrário do centro acadêmico, que vai ser votado e legitimado por todos os participantes. Agora temos um intervalo de 5 minutos. Camisa Rosa, ele falou que gosta que ele quer abrir um diálogo com a gente, pessoal da Atlética. O Farina, ele é da sua gestão, da sua chapa, certo? Eu não posso ir sexta-feira na reunião e vocês também não dizem como eu posso falar com vocês. Tá, o meu meio foi falar com o Farina diversas vezes que o CA tinha que apoiar a Atlética, que a gente precisava de ajuda, a gente queria que se vocês conhecessem alguém dos outros cursos para ajudar a gente. Enfim, o Farina nunca fez nada por isso. Também que vocês pediram tempo. Obrigado. Eu também eu participo da Atlética, eu fui responsável pelo grupo de basquete e vôlei, mas eu também queria dizer que a Atlética, da maneira como ela foi feita, ela não foi feita para ser uma instituição, ela foi feita como um grupo de afinidade. Vocês vão me perdoar os outros membros da Atlética, mas ela não foi feita para ser uma instituição representativa dos alunos no âmbito esportivo. Ela foi feita para ser um grupo de afinidade que quer se reunir e jogar. Agora, tem a liberdade de qualquer um que quiser jogar, entrar em contato, assim como tem a liberdade de qualquer um chegar no centro acadêmico e botar a sua opinião. Mais tarde, tá? Primeiro a gente vai fazer o bloco entre chapas, depois as perguntas. Aconteceu também uma coisa, quando a gente estava sorteando no primeiro bloco, e uma pessoa foi sorteada 2 vezes para fazer uma pergunta para a chapa 1 e depois para a chapa 2. Então a gente conversou aqui, eles liberaram, então a Júlia Bustamante vai fazer uma pergunta para a chapa 2 depois. Tá ok? Foi deliberado entre a comissão e membros das duas chapas. Então sorteio agora para a chapa 2 também, mais uma pessoa. O Leonardo Maciel, isso, vai fazer uma pergunta para a chapa 2 mais tarde. E faltam... o Rafael vai fazer pergunta para a chapa 1 também. E Rafael? Rafael. Quem botou Rafael? Rafael com umzinho depois, não, antes, na frente. Quem escreveu assim? Você? Depois, mais tarde, ok? Então a gente vai... Então a gente vai começar com as perguntas entre as chapas. O primeiro bloco a chapa 1 começou perguntando, então a chapa 2 vai começar a perguntar. 45 segundos, pessoal. Posso começar? Já pode. Como a gente já disse no bloco anterior, a gente estabeleceu e falou qual a relação que a nossa chapa tem em relação às esferas institucionais do estudo de economia, bem como o diálogo que os representantes têm e a prestação de conta que eles fazem na reunião do centro acadêmico. A gente quer saber o seguinte: qual vai ser a relação da chapa de vocês, enquanto centro acadêmico,
com as relações e a institucionalidade do IEA, e nos mais variados conselhos, nos grupos de trabalho que existem aqui, por exemplo, de concurso, como por exemplo de infraestrutura. Como é que vocês pensam a relação disso com o centro acadêmico? 2 minutos. A relação desses grupos e das diversas esferas com o centro acadêmico continuará sendo a mesma relação de vocês. Pessoas do centro acadêmico indo aos conselhos, levando a opinião dos alunos, levando a vontade dos alunos. Continuaremos também a montar grupos de trabalho, como vocês já fazem. O grupo de trabalho de infraestrutura, apareceram agora na época da eleição algumas fotos lá no Facebook, né? Só agora, mas enfim. E a gente vai continuar com esses projetos, além do mais, criar novos grupos de trabalho. Por exemplo, digo, grupo de trabalho para tentar gerir outras áreas do campus. Insisto na questão do campinho, insisto na questão de não ter um espaço de lazer, insisto também em grupos de trabalho para tentar modificar a ementa de algumas disciplinas. Por exemplo, a disciplina de Matemática 2, muita gente acha que o problema é só o professor, só o Jacques. Não é. O problema é a ementa também, é uma ementa totalmente inadequada para um curso de economia. Por exemplo, outra questão, a questão dos horários. Tentar conversar com a direção, perguntar se os alunos podem participar da montagem dos horários, um representante dos alunos na montagem do horário, montando uma comissão de horários, para que adeque melhor. Muitas vezes o cara fica atrasado e não pode fazer a disciplina porque bate o horário e aí já vai atrasando mais ainda o curso do aluno. Então, questão da monitoria, vamos montar um grupo de trabalho para tentar fazer com que as monitorias tenham horários pré-definidos. Quando o aluno for se inscrever no SIGA, ele vai se inscrever na disciplina e vai estar lá, a monitoria dessa disciplina vai ser de tal hora, tal dia. E o candidato à monitoria tem que se adequar, quando se inscreve para a monitoria, a esse horário. É isso que a gente vai ter. Hoje a monitoria é feita a Deus dará. Eu sou monitor e eu escolho o horário que eu quero, e se a turma não puder, aí fica uma coisa meio a bangu. Então, sem nenhum preconceito com o bangu. Gente, por acaso, essa questão da monitoria e do SIGA foi discutida com a Silvia no grupo de trabalho de currículo, e isso já está em via de ser colocado, a monitoria no SIGA. A gente já viu isso com eles a partir do nosso GT de currículo. E não foi ideia de vocês, a gente já tinha visto isso muito antes das eleições, isso foi, sei lá, 2 semanas atrás. Os conselhos que vocês pretendem participar são eleições separadas do CASA, e a gente tem esses cargos. Então, assim, é bom vocês terem outra ideia de como ter contato com eles, porque esses cargos, por enquanto, são nossos. Os grupos de trabalho não são feitos por nós, a gente não tem como criar mais grupos de trabalho. São grupos de trabalho que são feitos pelo Instituto, e eles chamam a gente para enviar representantes. Mais uma coisa, a piscina foi interditada pelo IFAM, então assim, não é nosso poder mudar a piscina. O campinho da educação física também não é nosso poder. Eu acho que vocês têm algumas dificuldades com essa parte. Nada criando palácio. Não temos nenhuma dificuldade com a questão do campinho, até porque um membro da nossa chapa já entrou em contato com o pessoal da educação física. Então, se vencermos, teremos uma comunicação com o pessoal da educação física. Quanto aos conselhos, é óbvio que se for eleito um representante da chapa de vocês, vai ter que ter diálogo ou não. Vocês vão fazer tudo do jeito que vocês quiserem, não vão conversar com o centro acadêmico. Então não é bem assim que toca, não. A gente não vai ter dificuldade, não. Só se vocês forem eleitos e quiserem impor dificuldades à nossa gestão. Aí vai ser o quanto pior, melhor. Aí... Não, se vocês forem eleitos para esses conselhos. Entendeu? Muito bem. Quanto à questão da piscina, a gente sabe que a piscina está interditada. Só que acho que pouca gente sabia que a piscina estava interditada. Mas a questão da piscina é importante, que é o seguinte, é ver por que está interditada, e a questão maior é o seguinte, tentar o mais rápido possível deixar esse espaço pronto para uso de novo, conversando com todas as instituições superiores, para ver. Bom, ao meu ver, eu acredito que muita gente pensa igual a mim, esporte é prioridade e chopada também é prioridade. E, ao meu ver também, isso não é uma realidade do Instituto de Economia.
eu quero saber se vocês pensam que o caso está isento de total responsabilidade com relação a esses dois tópicos e se vocês acham que não tem nada para mudar e isso aí mesmo vai ficar por aí. Então, a nossa chapa ela acha que esporte, por exemplo, é uma coisa muito importante, né, para o IE, tanto que a nossa chapa, de novo, apoiou a criação da Atlética, mas nós achamos que a Atlética é quem deve gerir mais esse tipo de atividade e que, eventualmente, se a Atlética quiser, ela pode pedir nosso apoio e ter um diálogo sobre isso. Mas, enfim, sobre a chopada, como já foi dito aqui também, nós temos como proposta uma integração, dentro do possível, das comissões de trote e chopada, porque em muitos anos, há vários períodos já, que ocorre da questão de essas comissões serem formadas por calouros, por pessoas que acabaram de entrar na faculdade e não têm uma experiência suficiente para organizar todos os eventos sociais e, enfim, necessários ou da demanda dos alunos. E faltando muito pouco tempo para o fim de período, ficar a cargo do CA ter que tomar isso e representar esse interesse geral e em um mês ou menos organizar uma mega festa com preços caros e pouco dinheiro e todo esse tipo de coisa. Então, assim, essa questão da chopada, por exemplo, a gente tem como prioridade porque nós consideramos que seja um desses eventos principais do curso. E, enfim, nós integrarmos essa galera para que desde o início de cada período já tenham pessoas pensando em como fazer uma festa o melhor possível dentro das nossas limitações e dos interesses dos alunos. E assim, eu discordo que o esporte seja prioridade na universidade. A gente quer fazer eventos acadêmicos, eventos esportivos, eventos culturais, eventos de integração, mas o esporte não é prioridade. A gente não é uma atlética, a gente é um centro acadêmico. A gente tem muito mais coisa para fazer do que campeonato de futebol, de truco e seja lá do que for. Você já parou para pensar que além do futebol, do campeonato de truco ser uma forma de lazer, pode ser uma forma de atrair retorno financeiro? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Eu não, acho que é difícil. É difícil parar para pensar nisso. Bom, o interesse deve trazer pouco dinheiro para Atlética de Engenharia. Enfim, a questão é com o esporte e com uma chupada, é óbvio que a questão acadêmica é importante, mais do que isso, é óbvio que é mais importante. Não é esse o ponto. A diferença é que todo mundo quer uma chopada boa, todo mundo também quer chegar e ter a oportunidade de participar de um time de futebol, de um time de basquete, de um time de vôlei, e a gente não tem essa oportunidade. Eu acho que o CASA é responsável sim por isso. Na PUC, por exemplo, o CASA de arquitetura, o CA de arquitetura, o CA de administração, promove festas, promove eventos boate, enfim, é isso que está faltando também. Em relação a atrair dinheiro, quer dizer, a gente gosta de fazer eventos que sejam autofinanciados, mas só para ficar claro que a gente não é uma empresa, a gente é um centro acadêmico, isso é uma coisa que faz alguma diferença. O nosso objetivo é fazer eventos e promover atividades que beneficiem os alunos como um todo, ainda que isso possa gerar algum prejuízo, como é o caso de todas as chopadas. Acreditem, todas as chopadas dão algum prejuízo, e o centro acadêmico acha que isso é válido, já que, dessa forma, a gente garante que todos os alunos do estudo de economia possam continuar indo, apesar de algumas iniciativas que a gente sabe que existem de tentar limitar a entrada na chopada e cobrar ingresso de alunos mais velhos. É isso. Chapa 2, para chapa 1. 45 segundos. A última pergunta que a gente vai fazer para a chapa é a seguinte: ainda que o assunto já tenha sido batido, a gente gostaria, né, de ficar mais claro, que ficasse mais claro. A gente tem uma forma de gerir o centro acadêmico, de levar a gestão, que é totalmente aberta, onde absolutamente todas as pessoas podem participar, onde absolutamente todas as pessoas podem ir lá e votar. E a gente sabe que um número grande de pessoas da outra chapa faz parte da Atlética. A Atlética que tem uma estrutura completamente diferente.
que tem presidente, que tem vice-presidente, que parece que tem um estatuto que já prevê quem é o próximo presidente, ou seja, uma coisa que não é legitimada pelos alunos do Instituto de Economia em nenhum momento, ao contrário do centro acadêmico. O que garante que a gestão vai continuar como é e não como é a Atlética atual? 2 minutos. Bom, para começar, a Atlética tem sim estatuto, o estatuto do caso eu nunca vi. Dizem que existe, mas deve estar enterrado em lugar do campus, que ninguém nunca me mostrou. Fora isso, o estatuto prevê sim quem é o atual presidente ou o seu vice-presidente, e prevê também quem é o próximo, por uma questão muito simples. Qual sou eu? Tá, obrigado. Sou o próximo presidente, você está previsto no estatuto, e depois está previsto eleições regulares. Mais do que isso, a questão que tem que ser deixada clara é o seguinte: a Atlética foi criada por uma panela, como disse o Labruni, até foi, porque ninguém nunca quis criar uma Atlética aqui. A gente foi a Silva perguntar sobre a criação da Atlética, ela disse que não sabia, porque ninguém se interessou, a gente se interessou. Então parecia que não era interesse de ninguém. E agora vocês vêm, primeiro dizem que esporte não é prioridade, agora vocês vêm e perguntam sobre a Atlética. E mais, a nossa gestão do CASA vai ser uma gestão mais aberta do que a de vocês. Não são as 20 pessoas que estão na reunião vão decidir. A gente vai abrir um canal, pagar o domínio de um site, para o site de um site para o CASA ter um site. E a partir daí, os alunos poderem também ter voz, alunos que não podem vir à reunião. Você pode até não considerar esporte prioridade, mas eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo que é muito mais produtivo você fazer um campeonato de qualquer modalidade do que gastar R$ 2.100 em camisa que não vendeu nenhum. A questão é a seguinte: a Atlética foi feita desse jeito, a gente tem estatuto, o estatuto está aberto, o estatuto é previsto no estatuto, e o CASA tem um estatuto que é antigo, ninguém sabe, ninguém nunca viu, eles gerem o CASA do jeito que querem. Pode estar até desrespeitando o estatuto, eu não sei, nunca vi o estatuto, e o estatuto está enterrado em algum lugar. Não sei onde está o estatuto. Onde está o estatuto? Que moleque, cara. Que moleque. Obrigado. Quer dizer, eu entendi tudo agora. Por isso a outra chapa olha o balanço do caso e fala em balanço de pagamentos, porque esporte é a prioridade. Quer dizer, ficou tudo absolutamente claro nesse momento. Mas continuando para essas questões pontuais, quer dizer, eu quero que fique claro, assim, fraternalmente, para todo mundo, a gente em nenhum momento é contra a realização de campeonatos, de jogos de truco, de absolutamente todas essas coisas. Realizem, nós achamos ótimos, não temos problema nenhum em relação a isso. Isso deixa vocês felizes, jogar futebol, tudo bem, vamos lá. Agora, a questão é, isso precisa ser feito não por uma panelinha de amigos, isso precisa ser feito da mesma forma pelo grupo, por grupos abertos do Instituto de Economia. Quer dizer, qual o problema do caso de dialogar com a Atlética para a promoção dos mais variados eventos? Nenhum. Mas a gente quer que esse diálogo seja como? Totalmente aberto, com participação ampla, com divulgação nos grupos do Instituto de Economia. Eu nunca soube quando se deu uma reunião da Atlética. Vocês postam nos grupos? A gente posta quando é a nossa reunião. Eu não sei nem se tinha horário para ir na de vocês. Não sei qual era o horário. Você sabe qual é o horário da nossa. É isso. O jeito mais eficiente da gestão da Atlética ser aberta a todos os alunos é sendo incorporada essa gestão ao CASA. O CASA tomando a responsabilidade também de ajudar a Atlética. Mais do que isso, está gravado, está gravado. E mais do que isso, quanto às nossas reuniões, nós não fizemos reuniões ainda abertas ao público por uma questão muito simples. A estrutura da Atlética está montada, mas apesar de termos caixa, apesar de dar lucro dos eventos que a gente faz, o CASA não é uma empresa, tudo bem, mas o dinheiro é de todos nós, cara. Vocês tomando prejuízo, vocês estão perdendo o nosso dinheiro, o meu dinheiro, vocês estão perdendo o dinheiro de todo mundo que está aqui. Então, alguns eventos são importantes, mesmo que dê prejuízo, são muito importantes, mesmo que dê prejuízo. Mas o centro acadêmico tem que começar a pensar também em como atrair verba, até porque para usar essa verba entre outros alunos, ficar tomando prejuízo todo ano, cara, mas vai acabar o dinheiro, e aí? Vai começar a pegar empréstimo em banco, vai começar a fazer o quê? Vai começar a passar um saquinho aí, fazendo vaquinha, o dinheiro vai acabar, Renato. Então, se coerente, nem disse a resposta. Última pergunta da chapa 1 para a chapa 2. 45 segundos. A minha pergunta é a seguinte: vocês falam aí, vocês falaram que esporte não é prioridade, vocês falam que a questão acadêmica é prioridade. Minha pergunta é sobre a infraestrutura. Além dos ar-condicionados que foram colocados, a gente já disse,
nós temos vários problemas de infraestrutura e questões de laboratório. Nós não temos laboratório e espaços para laboratório. Vamos lá. Qual a proposta de vocês quanto à criação de laboratórios aqui para os estudantes de graduação? E, além disso, o espaço para os alunos estudarem, visto que todo mundo estuda aqui no corredor, a gente não tem uma biblioteca decente para se estudar. 2 minutos. Acho que em relação a isso, então, não tem divergência nenhuma. Desde que a gente está aqui, a gente tenta conseguir espaços melhores. A biblioteca ficou fechada durante muito tempo. Não sei se a maioria de vocês já estava aqui por causa da chuva, pelos motivos mais variados. A gente ficou pressionando a direção. E a gente acha, inclusive, que a direção do Instituto tem até alguma sensibilidade em relação a tentar resolver esse tipo de problema. Mas a gente tem que entender, e por isso o centro acadêmico não pode se fechar e ficar restringido às 4 paredes aqui do palácio, que esse é um problema que é muito difícil de ser resolvido nas atuais circunstâncias da educação pública. Então o que a gente acha que precisa fazer? Que precisam ser criados espaços adicionais na Praia Vermelha que garantam a nossa permanência aqui com qualidade, como é, por exemplo, o caso do Bandejão. A gente também está no GT de infraestrutura e a gente tem um plano, a gente tem construído um plano nesse GT, grupo de trabalho, para os próximos anos, seja se a gente vai para o fundão, se a gente for ficar aqui, como for. A gente quer construir salas de estudo, quer a melhoria das bibliotecas, quer construir salas adicionais. A gente perguntou no grupo do Facebook aberto quais eram as demandas dos alunos, a gente ouviu os alunos, elaborou um documento e entregou o GT de infraestrutura e a gente vai continuar com esse trabalho, ouvindo o que os alunos querem dizer, ouvindo quem tem algo a dizer. Eu não ouvi nenhum de vocês dizer nada. E vocês postaram? Não li. E assim, a gente faz sim pressão nesse lado e a gente quer continuar fazendo. Guia. E a gente fez o guia das bibliotecas também, que vai ser divulgado em breve, com todas as bibliotecas do campus. E acho que assim, isso é muito importante, uma vez que a gente não tem uma biblioteca, uma vez que a gente não tem espaço de estudo. Vai ser divulgado assim que a eleição acabar. Vou bater mais uma vez nessa tecla. Não sei há quanto tempo vocês estão aqui, desde que eu entrei são vocês no Centro Acadêmico. Esporte. Estou aqui há 1 ano e meio. Esporte. Mais do que isso, nós estamos propondo o seguinte: primeiro, o Centro Acadêmico se compromete a doar livros para a biblioteca todo mês, regularmente. O Centro Acadêmico vai usar o dinheiro, em vez de fazer camisa e não vender nenhuma, para comprar livros e doar para a biblioteca do campus. Mais do que isso, nós nos propusemos também a questão dos laboratórios, conversar com as instâncias superiores para ver a possibilidade de abertura de espaços aqui para a criação de laboratórios. Por exemplo, há professores aqui que pesquisam rigorosamente a mesma coisa ou coisa parecida. Há professores não só de economia, há o Rolando aqui, há o pai do Pedro também, que é da chapa, que pesquisa aqui. O pai do Pedro é o Abílio. Mas ele dá aula aqui e todos sentem falta de laboratório. O pai do Pedro da chapa. O pai do Pedro. Continuando, e se há o desconhecimento da chapa, imagino que também haja o desconhecimento de uma grande parte das pessoas que estão aqui presentes. Quer dizer, a condição da biblioteca é tão triste e lamentável que a biblioteca sequer aceita doações, pela impossibilidade de espaço. A biblioteca do Estudo de Economia não aceita doações. Doações já tentaram ser feitas pelo centro acadêmico, já tentaram ser feitas pelo acervo de professores que já passaram por aqui, que morreram, enfim, que deixaram as suas bibliotecas. E simplesmente não há espaço para isso. A biblioteca do Instituto não aceita doações. E sobre pesquisa, a gente tem um projeto de aproximar a pesquisa acadêmica dos alunos, sim. A gente tem um novo evento que a gente pretende fazer, que é o Café com Pesquisa. A gente vai chamar professores com frequência grande, vai ser como Guerra ou Cineclube, para contar pra gente como é a pesquisa deles, para tentar aproximar o aluno das pesquisas. Inclusive, a gente vai fazer um evento desse, sexta-feira, de manhã, com a Agatha, professora de Ciência Política, sexta-feira amanhã, de Ciência Política e Introdução às Ciências Sociais, em que ela vai falar sobre política na América Latina. Então agora, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas do público, seguindo o sorteio. Agora a Júlia vai fazer uma pergunta para a Chapa 2. Você mesmo. Foi sorteado 2 vezes, cara. 45 segundos.
Essa do esporte. Tá. Então, foi... Tá, seguinte, é porque uma das outras perguntas do público que também me interessou muito foi essa questão de por que não se une, por que não sei o quê, e também tem acho que existe uma dúvida, assim, que pode pairar, tipo, que isso foi até colocado no Facebook também, se o CA é aberto, se vocês propõem um CA aberto, por que tem eleição e tal, e por que vocês se constituem enquanto uma chapa. Aí eu queria saber, assim, o que une vocês enquanto uma chapa, por que defendendo um CA aberto, defendendo um modelo que todo mundo pode participar, o que fez vocês se unirem enquanto chapa e ter esse programa conjunto e atuar em conjunto disputando a eleição. Bem, em primeiro lugar, uma coisa que reflete a amplitude da nossa chapa é que ela tem pessoas de todos os períodos. Quer dizer, o que quer dizer que há uma pretensão real de representar os alunos em sua totalidade. Por quê? Porque nos unimos enquanto chapa. Porque o objetivo é continuar exatamente a gestão da mesma forma como a gente está seguindo, em relação à abertura do centro acadêmico. A gente acha que o fundamental é manter as nossas reuniões, manter os nossos espaços coletivos, onde a gente consegue chegar a resultados importantes, onde a gente consegue chegar a resultados que são melhores do que aqueles que a gente chegaria sozinho, o que, como já foi dito, não impede que existam canais que ampliem das mais variadas formas os espaços de participação dos alunos. É importante negar, é importante ressaltar, a gente não nega a importância da internet, a gente nega ela enquanto espaço substitutivo às esferas presenciais onde ocorrem as discussões, o que não significa que não possam acontecer eventos em simultâneo e, enfim, ouvir a opinião dos alunos em todos os momentos. Além disso, a chapa, enquanto unidade, constituiu integralmente o seu programa, que está previsto num caderninho que certamente a maioria de vocês recebeu. Então, pautado por questões democráticas, pautado pela continuação de uma gestão que tem como base os princípios da abertura e da divulgação de absolutamente todos os eventos e da construção coletiva, a nossa chapa se reúne e quer continuar a gestão exatamente da mesma forma como a gente já foi levando. A pergunta que é para vocês agora é exatamente a mesma. O que une a chapa de vocês enquanto chapa, enquanto momento coletivo, e não enquanto grupinho de amigos, como é a Atlética? Para começar, deve unir bem, né? Porque tinha gente até que estava na Europa que não sabia que ia ter mais de uma chapa e estava na chapa de vocês. Enfim, tava lá, né? Mas enfim, o que vocês sabem que é? Posso falar? O que nos une enquanto chapa é o seguinte: nós alunos temos várias demandas que não são atendidas. Nós temos demandas acadêmicas, nós temos demandas esportivas, nós temos outras demandas que não são atendidas pelo CASA, pela atual gestão. A gente vai às reuniões, eu andei indo a algumas reuniões e o espaço é mínimo. Os alunos que não podem comparecer à reunião não dão sua opinião. Confesso, eu tenho mais coisas para fazer do que ficar no Facebook. Então, essa questão de a internet, o Facebook ser no meio, não. Um site do CASA, comprar um domínio, pagar um domínio, ter um site, o CASA ter um site. Não pode ter um site para os alunos darem suas opiniões. O que nos une enquanto chapa é percebedores dessa demanda. Concluir. Vamos lá, 1 minuto. Então, voltando à questão do que nos une enquanto chapa, quer dizer, a resposta do Jean, em linhas gerais, não tem absolutamente nada de muito novo. O que nos une enquanto chapa? Lógico que o que nos une enquanto chapa também é atender a demanda dos alunos do Estudo de Economia de uma forma ampla. Como não? Como não? Agora, inclusive em espaços que você participa, já. Você está deslegitimando um espaço em que você vai lá defender a sua posição e votar. Quer dizer, não faz sentido a defesa como um espaço não democrático. Continuando, se for necessário reunião em outros horários, se for necessário qualquer outro novo canal de participação, a gente não se furta a fazer de forma alguma. Estamos totalmente dispostos a realizar qualquer forma de diálogo que os alunos julgarem necessário.
E assim, completando uma proposta, faz parte de nossas propostas ter uma espécie de caixa ou meio para sugestões e abrir um canal. Tréplica de vocês? Para concluir, Renato, nós, percebedores dessa demanda existente, vendo que o caso atual não as atendia... Tem tréplica? Não, tréplica. Não. Tá certo, tá certo. Perdão. Então vamos lá, é a pergunta do... Fernando Freitas, para Chapa 1. Assim, queria fazer uma ressalva. É uma discussão que aconteceu no Facebook, inclusive a gente não respondeu lá, porque a gente achou que não era o local mais adequado, mas um debate é o local mais adequado. Porque vocês insistiram em, sei lá, espalhar que a gente foi no André e criou boatos sobre a Xerox, que a gente criou os boatos, enquanto o próprio André esclareceu que não foram pessoas da Chapa 2 que criaram os boatos, foram pessoas ligadas à Chapa 1 que criaram os boatos. Para começar, eu fui ao André no dia, por parte. Houve 2 boatos. O primeiro, o Farina até me interceptou depois aqui na direção, falar que espalharam um boato porque, por tudo que eu já falei aqui no Instituto, eles acharam que a gente queria um casa fechado. Aí saíram espalhando que a gente queria um casa fechado. Eu vi gente da Chapa 2 parando o outro. Não, porque a nossa chapa vai deixar o casa aberto. A chapa deles vai fechar, ainda fazia esse camão fechar. Então, eu vi a pessoa fazendo isso no meio do pátio. Mais do que isso, no campus. Pátio, campus, sinônimos. Mais do que isso. O segundo boato que foi que a gente queria tirar o André da Xerox. O boato não foi criado por vocês, a gente nunca falou que o boato foi criado por vocês. A questão é... André! Pessoal, silêncio, por favor, silêncio, por favor. Não vamos ficar parado de tempo, pode ficar calmo, vai ser adicionado. Por favor, gente, não vamos se exaltar assim, por favor, pode continuar a resposta. Bom, nós, sabedores do boato, fomos ao André. Primeiro, apareceu lá, eu não sei, eu não vi, mas as pessoas falaram, eu confesso que eu não vi, que a Chapa 2 colocou lá, ainda apoia o André da Xerox. E aí a gente veio conversar com o André sobre o que estava acontecendo, dos boatos que chegou até nós que nós queríamos fechar a Xerox. O que o André falou foi o seguinte: alguém que anda junto com algumas pessoas da sua chapa veio falar comigo. Eu até desconfiei, não acreditei, mas falei, foi Farina, cara, Farina anda com a gente. Aí, pessoal, por favor. Ele falou que não foi o Farina. Eu falei, bom, porque eu também achava que não seria o Farina, não faria uma coisa dessa. Não é da chip dele fazer isso. Então, fiquei mais tranquilo que não tenha sido Farina. Mas o fato é que alguma pessoa lançou o boato, esse boato começou a ser espalhado, inclusive por pessoas também da chapa de vocês, que a gente queria tirar o André da Xerox, quanto é uma mentira. A gente não quer tirar o André da Xerox, muito pelo contrário, a gente confia no trabalho do André, acredita no trabalho do André, o André vai ficar aí, o André vai ficar aí se a gente ganhar. Então, foram criados os boatos, um criados pela sua chapa e o outro criado por alguém espalhado. Não adianta não. Gente, sobre os boatos do casa ser fechado no caso de vocês ganharem, a gente não espalhou um boato. O Jean sempre defendeu que o casa deveria ser fechado. Não estou falando da chapa, estou falando do Jean. O Jean sempre criticou o nosso casa por ser fechado e falou que... Ser aberto, desculpa. E falou que ser aberto virava bagunça. Sempre, desde que entrou, a gente entrou junto. Sempre vi você criticar o CA por ser aberto. Falou que devia ter presidente, e quando tivesse eleição você ia montar um casa que ia ter presidente. Isso todo mundo sabe. Todo mundo. A gente não precisou espalhar esse boato porque todo mundo sabia. Sobre o André da Xerox... Então, sobre o André da Xerox, assim, primeiro que eu acho que, eu não sei se foi a primeira pessoa, mas eu acho que sim, eu fui a primeira pessoa a quem ele procurou pra dizer que, pô, caramba, que absurdo, né? Veio alguém do grupinho lá da outra chapa me dizer que tinha um risco de eu sair daqui, que queriam renegociar o contrato e etc e tal. Então, assim, isso pra mim é um fato, isso não é um boato. E eu não falei mais nada. Ele falou não só pra mim, como pra outras pessoas que estavam passando por perto. Então, assim, eu não sou
Acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo, por favor. Não, agora é a vez deles, fica calmo. Não, uma realidade não é, porque a nossa chapa nunca propôs tirar o André das Xerox. Então a realidade não é. É falso, é boato, é mentira. Mentira, não sei se eleitoreira, não sei porquê, mas é mentira. Quanto à questão do CA fechado, eu sempre defendi que houvesse uma hierarquia por uma razão muito simples. Você não sabe com quem reclamar. Um dia eu passei uma situação aqui no campus que eu não podia usar as salas do campus ao sábado, um absurdo. Um sujeito me expulsou de uma sala aos berros e ainda me falou que sábado não era dia de estudar. Eu não sabia a quem recorrer. Recorrer à pessoa mais próxima à época, que era a Caterina. Mas eu não sei a quem recorrer. Eu tenho que esperar a semana inteira para ir na reunião. Aí passei a recorrer ao Léo depois, que é a pessoa, uma das pessoas que eu tenho mais contato. E essa posição hierárquica, de um CA hierárquico, era uma posição pessoal minha. A chapa não defende isso. A chapa defende um CA aberto, mais aberto do que o de vocês, onde tenha meios pela internet dos alunos votarem. Não só ir na reunião, sexta-feira, onde 20 alunos decidem pela vida. Leonardo Maciel, para a chapa 2. Aí tá perto aqui. 45 segundos. Sabe? Pega um pouquinho aqui pra mim. E a gente sabe que o CA, olhar para dentro do seu curso, é o mais importante. Mas a gente tem que ter também, além da visão só para o curso, a visão para a universidade como inteiro. Tem que haver uma relação com os CAs da Praia Vermelha e com os CAs da Universidade Geral. Para isso que existem espaços como o Conselho dos CAs da Praia Vermelha, o Conselho dos CAs Universitários. Eu queria saber como na gestão foi feito isso e como pretende continuar. Em primeiro lugar, a nossa participação, a nossa gestão à frente do Centro Acadêmico Stuart Angel, em todos os momentos a gente procurou participar de todos os conselhos de centro acadêmico, dialogando com os centros acadêmicos da Praia Vermelha, dialogando com o DCE, com absolutamente todas as outras instâncias da universidade, tendo inclusive isso rendido frutos. Por exemplo, a Juquinhada da Praia Vermelha, evento que certamente todos vocês já foram em algum momento, que acontece às quintas-feiras, é resultado de uma associação e de um diálogo estabelecido por todos os centros acadêmicos do campus, com uns se envolvendo mais, outros se envolvendo menos. Então a gente gostaria inclusive de saber qual é a posição da outra chapa, na hora em que lhe couber falar sobre isso, sobre a continuação da Juquinhada. Além disso, também tem o guia de bibliotecas, que a gente não divulgou ainda, porque está sem gestão, mas que é o resultado do esforço de alguma das pessoas, inclusive o Lucas foi uma das pessoas que mais se empenhou, está ali na frente. Aliás, que não consegue estar presente em muitas das reuniões, mas faz propostas e executa, o que mostra que é sim possível, ao contrário do que diz a outra chapa, ter iniciativas bem-sucedidas em relação a isso. E uma brecha rapidinho, o Eduardo também é mais um exemplo de quem não participava das reuniões do CA e foi à reunião do CA levantar a questão que a gente ia ter aula no verão e não tinha ventilador que funcionasse direito, não tinha ar-condicionado. Ele, junto com os membros já ativos do CA, elaboraram um documento, pressionaram e a gente conseguiu os ar-condicionados. Então são duas conquistas que a gente teve que foram muito grandes, de membros que não participavam tanto, que não tinham disponibilidade e que conseguiram. Então é sim possível, a gente tem sim essa abertura. Bom, nossa relação com os CAs da Praia Vermelha e com os outros CAs continuará sendo uma relação próxima. Nós continuaremos mantendo contato com eles, continuaremos fazendo a Juquinhada, só que uma Juquinhada com cerveja gelada, comece na hora, com música, direito. A Juquinhada hoje está meio de lado um pouco. Mais do que isso, a questão dos ar-condicionados, é verdade, até porque teve um professor que disse que não ia dar aula no verão, sinto muito, meu curso vai acabar antes, porque a aula no verão não doa, que é um calor danado. Então, ela é uma necessidade urgente, é óbvio que tinha que ter ar-condicionado nessa situação em que a gente se encontrou.
Mais do que isso, a gente vai continuar mantendo o diálogo, como vocês fizeram, e colhendo os frutos desse diálogo. A gente não tem o que reclamar do diálogo de vocês, quanto isso é só com a educação física na história do campinho, que não tem diálogo, e a gente, sendo uma mera chapa, já conseguiu diálogo com o pessoal da educação física. E vocês até agora não. Em relação ao campinho, a gente sabe que o espaço é complicado e que a educação física, inclusive, tem dificuldades em gerir o espaço porque ela só aceita a concessão de eventos de uma forma muito complicada, envolvendo doação de recursos, coisas que a gente acha complicado fazer por enquanto. Agora, há uma concordância total que um espaço daquele tamanho, sendo inutilizado como é o campinho, precisa de alguma forma ser revitalizado. E a gente não tem problema nenhum em achar que isso é uma boa proposta. Agora, o que a gente duvida é das nossas possibilidades enquanto centro acadêmico sozinho de conseguir tocar toda essa bandeira. Agora, absolutamente nada impede que a gente tente, que a gente consiga. Rapidamente, só terminando em relação a Xerox, se a chapa de vocês diz que é um boato, se a nossa diz que é um boato e todo mundo quer, acho que a gente podia ter um comprometimento coletivo aqui de todo mundo que ninguém vai tirar o André da Xerox, independente da chapa que ganhe. Tá feito? Então, ótimo. Bom, agora o Rafael, que faria pergunta para a Chapa 1, teve que ir embora e ele deixou pergunta escrita. A comissão conversou com membros da Chapa 1 e da Chapa 2 e eles autorizaram a gente ler. Não pude deixar de reparar na questão sobre Itaú, o desdenho apresentado em relação à opinião alheia, divergente à sua. Vocês propõem uma gestão mais aberta e inclusiva. Como vocês irão conciliar uma gestão mais aberta e inclusiva com essa postura frente às opiniões divergentes? A questão tornou-se meramente acadêmica, pelo seguinte. A questão do Itaú, eu falei com desdém porque não passa de um absurdo você proibir uma empresa que... Por favor, eu gostaria de pedir a plateia para fazer silêncio. Calma aí, Jean, calma aí. Não, pera, calma. Ok, está esclarecido que não foi proibido Itaú fazer palestra aqui. Não foi proibido não. Membros das duas chapas disseram, agora não precisa ficar fazendo esse deboche todo. Atrapalhou a fala do próprio Jean. Nós estamos parados há mais de 30 segundos para ficar debatendo e atrapalhando a fala dele. O deboche atrapalhou a fala do Jean também. Alain, por favor. Pode começar? Bom, olha só, eu não fui nessa reunião do Itaú, mas eu acredito que a grande maioria da universidade não seria contra o Itaú entrar e participar no campus. O que acontece isso é mais um exemplo de como o CASA não é tão democrático. Porque numa reunião do CASA, você chega, ele conseguiu ganhar o ponto dele, mas todo mundo do CASA chegou e tinha uma opinião contrária dele, que a maioria da faculdade também está junto com ele. Essa é a questão. Por favor, pessoal da Chapa 2, por favor. Concordo que vocês votaram com a gente, bem que o Petit votaram com a gente, só que a questão é a seguinte: se eu e o Luca não tivéssemos ido à reunião, eu teria perdido. A questão é simplesmente essa, ou seja, essas pessoas, esses 20 que sempre vão à reunião do CA, esses 20 simplesmente não representam a opinião de todos os alunos. A questão não é o desdém ou deboche. Óbvio que a gente vai ter opiniões contrárias, mas vai ser sempre a opinião do Instituto como um todo, não mais a opinião de 20 pessoas numa reunião. Não dá. Tem gente que não pode vir, quer participar, não vota nada, porque não pode estar aqui. Então tem que abrir um canal pela internet, tem que abrir um canal para as pessoas que não podem vir participar e votarem. Não dá para ficar votando em 20 pessoas. Isso é um absurdo total. Isso é um descaso com o resto do Instituto. Não dá para continuar desse jeito. 20 pessoas decidindo o que o centro acadêmico vai fazer ou não pode ser feito. Então essa a questão. Então. Pedir, por favor, pessoal da plateia, não atrapalhar o andamento do debate, por favor.
Bem, eu estava nessa reunião e eu, assim como a Bianca, assim como o Petit, assim como a Fernanda De Molinari, que também está nessa chapa, votamos no debate, na palestra do Itaú. Eu quero dizer que o medo que foi dito pelos outros membros do CASA foi que não fosse uma palestra, foi que fosse uma propaganda de um banco. Assim, não é porque ele é capitalista e porque ele é malvado, é porque a gente não tem como apoiar a propaganda dos outros dentro do IE. Quando foi esclarecido que não seria uma propaganda, o debate mudou e muitas pessoas, a maioria dentro do próprio CASA, mesmo de você, independente de vocês, estava de acordo. Tinha outras pessoas que não estavam no CASA. Enfim, foi ganho. Então, assim esse espaço. Falou, votou e ganhou, teve. Assim, foi respeitado. A gente desrespeitou em que momento, cara? Não desrespeitou. A opinião do IE é sua? Assim, tinha pessoas que tinham opiniões contrárias, tinha pessoas que tinham opiniões a favor. Ganhou. Não há dúvida. O problema é o seguinte, o problema que eu estou batendo, a opinião do IE não é a minha, a opinião do IE é de todo mundo, e tinham 20 pessoas votando. Não representa a opinião do IE. O que a gente fez ali não representou a opinião do IE, representou a opinião de um grupo de 20 pessoas que estavam lá no dia e não lá para votar. Mais nada. Quanto a isso, a discussão não foi se seria uma propaganda não, e a fala de um dos membros da chapa de vocês foi bem clara, do Marcos Lira. O Itaú é do mercado financeiro e o mercado financeiro traz malefício à sociedade. Então, é plausível que a gente não deixe Itaú vir dar uma palestra aqui. Ou seja, por favor, um banco que vários de vocês adorariam trabalhar, os caras viriam dar uma palestra aqui sobre sustentabilidade. Vieram. Mas viriam na época. E ficou em risco, A questão que está sendo abordada aqui não é se o Itaú veio ou não veio. O problema é se cogitar a hipótese de um grupo de 20 pessoas, 30, quantos estavam presentes nessa reunião? 20, decidir ali na hora, sem consultar o resto do IE. Tá doendo. O Marcos foi citado. Pode fazer esclarecimento? As duas chapas concordam? Jean, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha uma opinião que era diferente da sua. Fiz a proposta, você ganhou, aconteceu foi só isso. Eu só não achava que o CASA tinha que pôr a logo. Você achava que sim, que tinha que ter o apoio. Teve a votação, você ganhou e foi isso. Todo mundo tem seu espaço para fazer. Você fez a proposta, eu fiz, você ganhou. Qual o problema nisso? Não, agora a gente acabaram as perguntas. Quando o Bob perguntou, agora a gente vai fazer o encerramento do debate. Vocês têm 3 minutos, cada um vai fazer o encerramento. Começar pela Chapão. Muito foi falado e, enfim, eu acho que o que fica de importante a gente, na nossa chapa, é deixar claro que o que principal incomoda a chapa 1 é essa questão que foi abordada do Itaú. Um grupo de pessoas que está presente numa reunião, que pode ser essa sexta, a próxima, a outra, tomar uma decisão importante e sem a consulta, sem fazer a consulta do grupo como um todo. A gente não é o IE não pode ser representado apenas por aqueles que estão ali. É esse o problema. A gente não tem nenhuma ressalva com a guerra das escolas, isso tudo. Outra coisa importantíssima. É importante que a gente debata isso, porque, pelo que eu soube, eu estou aqui há 1 ano e meio, isso nunca era sempre um partido, uma chapa só fazendo a campanha. E isso levanta muitas questões que podem ser abordadas aqui. Isso só tem a enriquecer. Se a gente perde, se a gente perder, se a gente ganhar, o que importa é que foi debatido aqui a Atlética, foi debatida a questão dos estágios. E é isso que fica. Se perdendo ou ganhando, eu espero que tudo isso aqui que foi debatido vire realidade. E para concluir, a questão é o seguinte, a questão é atender a demanda dos alunos, é criar um meio de o CASA representar desde o calor ao formando. Hoje o CASA, as decisões do CASA são tomadas por 20 pessoas, sempre as mesmas. Mais do que isso, a atual gestão teve 1 ano e meio, não sei, estou aqui há 1 ano e meio, é sempre a mesma gestão, não teve eleição, nunca votei, nunca também pararam para votar. E algumas questões sempre ficaram de lado, como as questões que a gente colocou. A gente quer um CASA mais aberto, um CASA menos político no sentido partidário, um CASA com mais isenção política, que não te parem no corredor e fiquem entregando panfletinho, fazendo campanha dentro de prédio público, que membro de centro acadêmico faz, que é proibido fazer campanha dentro de prédio público. Mais do que isso, nós queremos um CASA que represente você aluno, que você venha, que você mande seu recado, que você possa participar com a gente.
Mais do que isso, as questões acadêmicas, as questões de estágio, nunca tinha sido colocado, agora eles falaram que foi colocado, sempre foi colocado. Só para finalizar, o que eu acho mais importante. A gente sendo eleito, a gente não sendo eleito, se vocês continuarem aí no caso, é bom vocês perceberem que o resultado disso tudo, vocês mandam bem algumas coisas, mas também tem muita gente insatisfeita com várias outras. E o que está acontecendo essas pessoas estão aqui, elas estão em favor da nossa chapa, por mais que a gente seja inexperiente, por mais que vocês falem muito melhor, por mais que vocês usem a retórica muito melhor, tem gente que está contra vocês. Então tem coisa errada. Para concluir, a gente agradece a todos vocês que puderam vir e participar desse debate, o que é uma coisa muito importante, porque nunca tinha tido esse debate e agora vocês puderam ver e contrapor a atual administração. Isso foi muito importante, isso só enriqueceu o IE e vai enriquecer também a próxima gestão do caso. Obrigado a todos. Gente, a gente acha muito bom que tem oposição, sim. A gente fala, a gente quer mais participar da audição dos alunos e os alunos não vêm até a reunião que é aberta, que está lá na sexta-feira. Então a gente acha ótimo ouvir isso, porque a gente não tinha ouvido antes. As pessoas não chegavam pra gente e falavam, olha só, eu acho que vocês são fechados. Isso nunca nos foi dito. Então a gente acha muito bom que vocês estejam aqui. A gente quer que vocês continuem. Caso vocês ganhem, caso a gente ganhe, tanto faz. A gente quer que a gente continue ouvindo a voz de vocês, porque de repente surge uma coisa que a gente não sabia. Eu tentei me aproximar pessoalmente da comissão várias vezes e não foi dito nada disso. Não foi dito. E por fim, quer dizer, essas questões mais particulares que a Luísa colocou, a gente tem que dizer que é bom ouvir isso, não é uma questão infundada. Há pessoas do Instituto que podem estar insatisfeitas, a gente acha que é benéfico existir uma outra chapa, ninguém acha que não seja, por isso a gente está no debate, por isso a gente achou interessante estar aqui, por isso a gente critica e dialoga com as propostas de vocês. E o que a gente quer, independente de vocês ganharem ou da gente ganhar, é que o centro acadêmico possa continuar sendo tão aberto e tão democrático quanto ele é na nossa gestão. Se há pontos e há divergências entre as duas chapas, o que, óbvio, faz com que elas existam, mas há questões que são maiores para os alunos do Instituto de Economia, a gente não tem problema nenhum em incorporar determinadas propostas ou as mais variadas ideias que qualquer chapa tem. Independente de quem vença, o importante é que no final das contas os alunos do Instituto de Economia possam estar satisfeitos. É uma demanda real a questão dos esportes? A gente percebe que é real. A gente pode dialogar com a Atlética e fazer com que isso aconteça? A gente pode dialogar. A gente viu que tem pontos de atrito. É óbvio, deu para perceber. Mas a gente também percebe que o diálogo pode acontecer, independentemente da chapa que vença. Tirando isso, a gente também quer divulgar alguns eventos que vão ter da nossa chapa. Amanhã a gente vai fazer uma festa, 6 horas, no Sujinho, estão todos convidados, vai ter cerveja, vai ter banda, vai ter muita coisa legal. É bom também discutir um pouquinho de política na festa. Segunda-feira a gente vai ter o Guerra das Escolas. Sexta-feira também tem o café com a professora Ágata, onde ela vai falar sobre o seu programa de pesquisa. 11 horas da manhã na sala 102. Segunda-feira a gente tem o Guerra nas Escolas, onde os representantes vão ser eu, o Matheus Assaf, que algumas pessoas devem conhecer, o Marcos Lira e uma outra pessoa que a gente ainda está confirmando. E terça-feira a gente deve fazer um cineclube com a professora Ângela Gani. Enfim, é isso. Nos vemos ao longo desses dias. Vamos torcer para todo mundo ter uma eleição que possa ser produtiva para os alunos do Instituto de Economia, e a gente em nenhum momento vai se negar ao diálogo, ganhando ou perdendo. A gente quer que a gestão continue sendo aberta como ela foi. É isso. Bom, o debate está encerrado. Só lembrando que a eleição vai ser na quarta e na quinta. A urna vai ficar ali no hall. Na quarta, das 8 às 8 da noite. Na quinta, das 8 às 19 horas.